Você deve estar se perguntando por que eu estou me vestindo de uma maneira diferente, de terno e gravata. É porque hoje é um dia especial, um dos dias mais sonhados da minha vida. Então, eu decidi fazer esse vídeo para celebrar com vocês esse grande dia e me vestir de uma maneira especial para externalizar isso. Hoje, finalmente, aconteceu a criminalização da homofobia, da transfobia, do crime motivado pela orientação sexual da pessoa, identidade de gênero. Lembremos que a heterossexualidade também é uma orientação sexual, ou seja, se a pessoa for discriminada por ser heterossexual, a jurisprudência não se limita a crimes de homofobia, mas de heterofobia também. Então, o hétero também pode utilizar a lei. Agora, eu quero saber qual é o hétero que vai realmente utilizar essa lei, assim. Foi impedido de demonstrar afeto em público, ser agredido por demonstrar afeto em público, ser perseguido pela família, pela igreja. Bom, mas hoje eu vou abrir a caixa de Pandora para vocês, falar um pouco mais sobre os motivos pelos quais eu apoio a criminalização da homofobia e comemorar com vocês com grande estilo. Eu comprei um champanhe Chandon Riche Demi-Sec. Eu vou beber aqui com vocês. Essa é a primeira vez que eu faço isso. De gravar um vídeo e beber ao mesmo tempo, beber álcool. A ideia é beber essa garrafa inteira até o vídeo terminar. Vamos ver se eu consigo. Esse vinho aqui, deixa eu ler para vocês o rótulo. Ele é levemente suave. O Chandon Riche harmoniza o frescor do Riesling itálico com os aromas frutados do Chardonnay e cresce em complexidade e maciez com a típica estrutura do Pinot Noir. É ideal como aperitivo e para acompanhar pratos refinados mais doces. Elaborado pela Casa Chandon do Brasil, fundada em 1973 pela Maison Moet et Chandon, França. Para vocês que não sabem, champanhe é patenteada essa palavra. Ela só pode ser utilizada especificamente para os espumantes que são feitos na região de Champagne, que é justamente uma região da França. Eu sou formado em língua francesa, então eu estudei um pouco. Bem, então vamos lá, vamos abrir. Olha, eu coloquei ele bem gelado e não sacudi. Eita. O cheiro é bom. Olha só como eu sou esperto. Eu ainda coloquei a taça dentro do freezer para congelar também um pouco, para não esquentar o champanhe. Bom, eu gostaria de dedicar este brinde à comunidade LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, todas as pessoas que foram perseguidas pela sua orientação, quando se trata de uma orientação sexual em que duas pessoas adultas que têm consciência do que estão fazendo, porque eu sei que existem pessoas maliciosas na internet que vão dizer pedófilos estão dentro da sigla. Não. Isso aqui se trata de pessoas que são maiores de idade e que sabem o que estão fazendo, tá? O movimento LGBT, a comunidade LGBT não é uma comunidade que abraça a pedofilia. Eu gostaria de dedicar este brinde a todas as pessoas que foram perseguidas dentro da família, dentro da escola, na universidade, que foram maltratadas pela sua orientação sexual, que se sentiram com dificuldade de viver suas vidas normalmente, que não conseguiram amar, viram os anos passando e não conseguiram amar a tempo. Vou dizer uma coisa para vocês: nunca perca a esperança.
Você que é LGBT, nunca perca a esperança de dias melhores, como esses que acontecem. Nós precisamos ter paciência. Eu, como gay, me incluo dentro da comunidade, nós precisamos ter paciência para e lutar, informar as pessoas, educá-las, desconstruir ideias violentas, agressivas, porque isso é uma forma de amarmos uns aos outros e amar as pessoas de fora e conseguirmos aliados, porque nós somos muito poucos, somos 5% da população mundial, então nós precisamos de aliados. Então hoje é uma prova de que nós conseguimos isso, de que nós conseguimos articular as nossas ideias, o nosso sofrimento, a ponto da mais alta casa, mais alto órgão desse país ter ouvido o nosso clamor. Então, esse brinde é para vocês. Bom, eu comprei demi-sec porque eu não entendo muito de champanhe não, tá? Assim, eu não entendo muito de bebida não. Eu tava lá no mercado, aí eu fiquei na dúvida se eu comprava o demi-sec ou o Brut ou o rosé. Aí tinham duas moças lá no mercado fazendo compras, elas estavam comprando várias garrafas. Aí eu perguntei para elas assim o que elas me aconselhavam, aí eu falei que queria o menos ácido, que não perdesse o sabor, mas que fosse menos ácido. Aí ela falou assim, compra o semi-seco. Aí foi justamente esse que eu comprei. Eu gostaria de contar uma história para vocês, porque meu envolvimento com a comunidade LGBT ele vem de muitos anos, tá? Muitos anos, eu tô com 27 e desde os 17 anos eu me envolvo com pessoas da comunidade e eu tinha uma amiga de escola que é heterossexual, inclusive, que foi a primeira pessoa que eu contei que era gay na época, me deu maior apoio. E ela estudou direito, passou na UAB, advogada, e ela pegou um caso lazarento. Eu fiquei com pena dela. Ela tinha, quando nós éramos assim, tava no auge da nossa amizade, eu namorei a primeira vez um rapaz com 18 anos, tá? Namorei também uma moça, uma menina, né, na época que eu tava no ensino fundamental. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na universidade, namorei esse rapaz e eu fiquei amigo dos amigos dele, ele ficou amigo dos meus amigos. E eu tinha um amigo próximo, assim, da gente, quando eu namorando, tipo assim, amigo de casal, ele era amigo de nós dois, quando nós éramos um casal. E ele tinha um namorado também, e eu não ia muito com a cara do namorado dele, não. Achava ele uma pessoa mau caráter, que não falava bem, não falava comigo direito. E esse rapaz estava numa empresa, ele teve problemas, ele foi demitido por questões de incompetência mesmo. E ele quis processar a empresa, quis processar o chefe. E ele chamou essa minha amiga que era recém-formada em direito. E ele estava muito puto da vida porque ele queria alguns benefícios financeiros ao sair da empresa. Então ele saiu assim de repente, ganhou um banho de água fria. E ela aceitou o caso. E eu falei para ela não aceitar o caso. Por quê? Porque este rapaz estava mentindo, dizendo que ele havia sido demitido porque ele era homossexual. E eu estava por dentro da história e falei assim, olha, ele está mentindo porque ele foi demitido simplesmente porque ele é incompetente.
Mas ele decidiu insistir nessa história porque ele vestiu mesmo esse véu da minoria social e deu com os burros na água. E eu falei pra essa minha amiga, eu falei, não pega esse caso que vai dar com burros na água. Porque o juiz não vai ser idiota, ele vai entender o que tá acontecendo. E foi justamente isso que aconteceu. Ele perdeu o caso e ela ficou meio queimada como advogada. Porque de fato ele não havia sofrido homofobia nem assédio moral dentro do estabelecimento que ele trabalhava. Então, assim, me questionaram recentemente aqui de, não tem gays que vão utilizar essa lei para atacarem outras pessoas. É possível. Antes dessa lei, né, dessa criminalização, dessa jurisprudência, um fato que o STF fez foi uma jurisprudência para valer enquanto o Congresso não cria uma legislação, sem dar devidamente um prazo pré-estabelecido, sem forçar o Congresso, estipulando uma data de quando eles devem se manifestar. E então, é o que eu tô falando pra vocês, é completamente possível uma pessoa ser homossexual, ser LGBT e ser mau caráter, sim. E de perseguir os héteros, utilizando essa orientação, a orientação sexual para perseguir os héteros e conseguir algum tipo de benefício através da lei. Mas não é só o homossexual. Toda a comunidade, ela tem as suas maçãs podres. Você vai encontrar outras comunidades também que podem fazer isso. Você vai encontrar negros que podem utilizar a lei de racismo para se darem bem em alguma situação, para tirarem vantagem. Você vai encontrar mulheres, você vai encontrar homens fazendo isso, você vai encontrar todo tipo de pessoa, entende? Agora, veio gente me questionar o seguinte, que achava desnecessário porque uma pessoa poderia perverter a lei, a jurisprudência, para fazer essas barbaridades. Então, por causa de maçãs podres que não deveria ter leis específicas. Esse argumento é completamente absurdo, porque você não pode culpabilizar toda a comunidade que poderia se beneficiar dessa lei por causa de algumas maçãs podres dentro do cesto. Não é porque uma pessoa negra que estava roubando uma loja ou que estava fazendo tráfico de drogas, aí quando ela é pega pela polícia ou por segurança e fala assim, olha, que eu não estou fazendo nada, você está sendo racista comigo. É possível que uma pessoa negra faça isso? É possível, para esconder que realmente ela estava roubando ou que ela estava fazendo tráfico de drogas. Mas agora, então a gente vai revogar a Lei 7.716 de 1989. Para vocês que não sabem, essa é a lei do racismo, que criminalizou o racismo a nível federal pela primeira vez. Você acha justo revogar a lei de racismo porque uma pessoa especificamente perverteu o uso da lei, então as outras pessoas automaticamente estariam mentindo também quando elas, na verdade, sofreram racismo? Não. Mesma coisa a Lei Maria da Penha. É bem possível que uma mulher ela possa inventar uma lei uma história de violência doméstica ou de estupro contra um homem para conseguir extorquir dinheiro dele. Vocês viram recentemente o caso do Neymar. Uma mulher pode fazer isso porque ela tem má índole? Pode. Agora, não é porque uma mulher falou isso que especificamente todas as mulheres vão fazer isso. Então a mesma coisa no caso dos LGBTs. Agora, eu queria falar especificamente por que eu sofri homofobia dentro de casa e
Esse é o motivo pelo qual eu apoio a lei, porque eu sofri isso na pele. Eu gostaria de contar melhor essa história pra vocês. É essa hora que eu abro a caixa de Pandora. Quando eu conheci meu segundo namorado, e nós nos apaixonamos loucamente, foi uma coisa assim de amor de perdição mesmo. Ele frequentava a minha casa, morava na casa dos meus pais. E o meu pai sempre foi uma pessoa homofóbica. E eu cresci a vida inteira ouvindo coisas preconceituosas, assim, contra homossexuais que o meu pai falava, por exemplo. E, na verdade, existiam várias pessoas homofóbicas dentro da minha família que deferiram homofobia. Desculpa, eu tô ficando já bêbado um pouquinho alto, então olha só o tanto que eu já bebi. Já tá mais ou menos na metade, dá pra ver? E eu tava com meu namorado, frequentava a minha casa e tudo mais, e o meu pai começou a não gostar daquilo. Ele percebeu o que estava acontecendo. Inicialmente ele achava que era amigo meu, que éramos amigos, mas não, nós éramos mais que amigos. E ele fez o inferno, entende? Primeiramente ele começou a culpar minha mãe, que é uma coisa que vários homens pais, homens héteros fazem, né? Quando descobrem que um de seus filhos é gay, ele imediatamente culpa a mãe, porque você me engole demais, porque você paparicou ele demais. Eu sou o caçula, inclusive. E ele falou que a minha mãe era uma cafetina por permitir isso. Ou seja, ele estava insinuando que o fato de o meu namorado vir frequentar aqui, ele estava fazendo a casa um prostíbulo, né? E, ironicamente, o meu irmão também trazia as namoradas dele, fazia exatamente a mesma coisa. E ele nunca falou nada. Então, isso me faz, por exemplo, pensar assim, né, nessas pessoas homofóbicas, que elas falam bem assim, que nenhum hétero, quando tem assim, um casal se pegando, um casal gay se pegando, se beijando, trocando caras em público, fala assim, que é ruim até mesmo héteros. Mas você já viu pessoas reclamando de casais heterossexuais se pegando em público? Não, mas você vê pessoas frequentemente reclamando de casais que estão trocando carícias, assim, tipo andando de mão dada ou trocando afeto, nada muito extravagante, não. Aí essas pessoas falam assim, não, mas é ruim também quando é casais héteros estão fazendo isso. Mas você nunca viu essas pessoas de fato falando mal de casais héteros que estão mostrando carícias em público. A pessoa fala isso pra passar um pano e disfarçar o preconceito dela, né? É o que a gente mais vê por aí. Depois a coisa começou a crescer. Assim, o meu pai percebeu, de fato, que aquilo ali era um relacionamento entre dois homens, e ele falou bem assim que eu havia morrido pra ele. Que eu não era mais o filho dele. Ou seja, que ele preferia ter um filho morto a ter um filho viado. Isso soa familiar. O nosso presidente também já disse isso. Não venha dizer que isso foram frases tiradas de contexto. Esse jargão não cola mais. Bolsonaro também já falou isso aí. Na verdade, o Bolsonaro falou que preferia ter um filho que morresse num acidente de carro a ter um filho que fosse homossexual. E isso é uma coisa muito louca para a história da minha própria família, porque eu tive um irmão, meu irmão mais velho morreu de câncer com 4 anos de idade.
E para uma mãe ter um filho morrer numa idade tão tenra é uma marca que fica na vida da mulher. Só uma mulher que sabe, é uma mulher que já perdeu um filho de uma maneira horrorosa como essa, como câncer, que sabe a dor que é. Então, assim, quando eu vi o Bolsonaro falando isso, eu prefiro ter um filho que morra num acidente de carro a ter um filho gay, porque quando ele se assumisse gay, ele teria morrido de qualquer jeito. Falou isso sim. Procure. Pesquisa. Falou isso sim. Falou. Falou sim, senhor. Falou sim, senhora. E eu pensei assim comigo, com os meus botões. Nossa, mas... Você não sabe o que você está falando, presidente. É porque ele era deputado, né? Mas você não sabe o que você está falando. Porque os meus pais já perderam um filho. É muito diferente. Muito diferente de ter um filho morto e de ter um filho gay. Muito diferente. O buraco é muito mais embaixo. Entende? Então, só quem teve as duas coisas, um filho que morreu com 4 anos de idade e teve um filho gay também, dentre os filhos, que pode dizer alguma coisa. Então, se tem uma pessoa que pode falar sobre isso, é a minha mãe. Mas aí o meu pai me chamou de um monte de coisa, né? Porque eu sou brabo também, eu comecei a revidar. Falei também um monte de coisa pra ele. Ele começou a me xingar de uma série de coisas homofóbicas, assim. Coisas que os homens héteros chamam, né? Os gays, quando eles querem realmente ferir os gays. É viado, boneca, bicha, pederasta, né? O meu ex-marido, ele lembra bastante desse nome, pederasta. E o meu namorado, na época, ficou puto com essa história, ficou muito puto. E meu pai chegou ao cúmulo de dizer que ele ia me meter uma bala, que ia me meter tiro. E me convidou a sair de casa. Tipo, simplesmente assim... Se você quiser ser viado, você saia de casa. E eu saí. Mas eu queria que ele falasse isso na minha cara. E ele falou, e eu saí. Meu namorado, na época, morava com os pais dele. E ele não poderia me acolher. Eu passei a morar na casa de um amigo da UNB que era professor. Inclusive foi ele que me presenteou com o meu primeiro livro de astrologia védica. Ele era mais velho, divorciado, gay também. E ele era recém-divorciado, ele tinha um apartamento. E eu pedi pra ele ficar na casa dele durante um tempo até que as coisas se ajeitassem. E ele me recebeu de bom grado. Só que assim, o que estava acontecendo é que secretamente este meu amigo professor era secretamente apaixonado por mim. E eu acho que eu sabia disso. Eu sabia disso, assim, intuitivamente eu sabia disso. Mas eu falei assim, olha, tranquilo, não vou fazer muito caso disso não. Só que o meu namorado ficou muito enciumado com a situação. E aconteceu um triângulo amoroso, dele querer me tirar do meu namorado. E meu namorado foi lá e falou o seguinte, olha, a gente vai morar junto, a gente vai alugar um imóvel, a gente vai morar junto. Foi quando eu me casei. Né? Ele oficialmente estava me pedindo para morar junto comigo. Era a maneira que ele conseguiu fazer para me tirar de lá. E o meu amigo, que estava apaixonado por mim, me comprou uma viagem para a Itália. Com ele, é claro. Porque ele sabia que eu era louco pela Itália. Eu estava estudando italiano na época. Para Roma.
comprou as passagens. E eu fiquei assim, entre dois homens, mas eu não amava esse meu amigo, não, nem estava apaixonado, não, ele não fazia meu tipo. E eu optei por ir com meu namorado, e a gente foi morar junto. E a gente morou por bastante meses. Só que aí a gente também teve problema, porque ele queria impor a religião dele, ele queria que eu seguisse um tipo de carreira que ele gostaria que fosse o ideal. Já tô ficando bêbado já. É dessas horas que o freio passa, né? Que não tem mais freio, né? Que a bebida ela tira o freio da gente. E ele... eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, assim. E ele começou a impor uma série de coisas pra mim e eu não gostava daquilo. Eu falei assim, não, eu quero ser astrólogo. Eu falei assim, não, você não vai ser astrólogo. Ele era contra astrologia, um católico, né? Cheio de culpa cristã. Então assim, eu saí da casa do meu pai pra morar com outro cara que ele também meio que fazia o papel do meu pai, né? Ele queria ser meu pai, porque ele era 10 anos mais velho que eu, né? Então tinha uma relação aí de poder, de submissão muito forte. Só que não deu certo. Não deu certo, porque eu estava querendo ser astrólogo. Era a coisa certa. Eu já estava estudando astrologia, porque senão eu ia enlouquecer. Eu comecei a estudar astrologia para não enlouquecer. Porque estava acontecendo coisas muito loucas comigo, eu precisava entender aquilo tudo. E o relacionamento não deu certo. Não deu certo, houve inclusive violência doméstica. Só pra vocês verem a loucura da minha vida. Eu saí debaixo das asas de um pai que estava me ameaçando de me dar tiro para estar com um homem que também me bateu. Então assim, cara, eu vivi uma série de merdas na minha vida, sério, muita merda eu já vivi. E o relacionamento não deu certo. E quando isso aconteceu, eu falei assim, eu tenho que dar uma volta por cima na minha vida. Eu tenho que dar uma volta por cima na minha vida, senão eu vou enlouquecer. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a fazer mapa astral para as pessoas. Eu coloquei aqui um pouco de água também para começar a hidratar. Eu já tô ficando muito louco nesse momento. Porque esse champanhe tem, ou essa champanhe tem 11,7% de álcool. Então assim, pra quem não tá acostumado a beber, é bastante. Então eu já tô muito doido assim. Então, foi aí que eu comecei a fazer consulta de mapa astral. Foi em 2015. Só que o nosso casamento foi o seguinte, a gente se casou, mas a gente não... Assim, a gente morou junto, que na minha opinião, casamento é morar junto, né? Não tem nada a ver com cartório. E a gente deixou de casar, a gente desistiu do casamento e voltou a namorar. Foi a coisa mais doida. A gente ficou nisso, assim, namorou por muito tempo, morou junto, não deu muito certo. E depois voltou a namorar. Só que as nossas diferenças eram muito grandes e o relacionamento desandou mesmo. Então foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sofri na pele homofobia mesmo, assim. Sofri homofobia de outras pessoas também na casa. Porque eu já morei na casa dos meus avós. O meu avô, cara, o meu avô é uma outra história. O pai da minha mãe, ele era uma pessoa muito incrível, sabe? Ele era um cara, assim, muito
que conquistou muita coisa na vida dele. Ele era um guerreiro, só que ele caiu nesse lance de entrar na religião evangélica. E ele entrou nessa religião evangélica, né? E a primeira, assim, manifestação de homofobia que eu vi na minha vida foi quando eu tinha um primo que o amigo que frequentava lá em casa pra malhar, fazer exercício. O cara nem era gay, cara, o cara era hétero, entendeu? O cara era hétero, mas usava brinco. E meu avô começou a implicar com isso. Falava bem assim, que aqui não entra homem que usa brinco, aqui não entra afeminado. E o cara nem era homossexual de fato. Eu nem sei quantos anos eu tinha quando eu vi aquilo. Eu tinha 5 ou 6 anos. Aí eu assisti aquela cena dele, tipo assim, expulsando o meu amigo. Eu tô rindo de nervoso, né? Expulsando o amigo do meu primo lá da casa. E eu fiquei passado com aquela situação. Sabe quando você é uma criança que você nem consegue processar direito as situações? Porque a criança não sabe nem se ela é a orientação dela, né? A criança é uma criança, a criança é assexuada. E olhando aquilo tudo e falando assim, gente, mas na minha cabeça de criança eu pensei assim, por que meu avô tá implicando com um amigo do meu primo que tá indo lá pra malhar e ele não pode entrar porque ele usa brinco. E brinco é supostamente coisa de mulher. E se ele tá usando brinco, ele é um afeminado e é uma pessoa suspeita. Entende? Sofri também a homofobia do meu irmão mais velho, né? Porque eu sou o mais novo, inclusive. Tem até uma teoria muito louca que ela faz muito sentido, né? Que eu tenho 2 irmãos mais velhos e sou o caçula, que a pessoa nasce gay quando ela tem muitos irmãos mais velhos, né? Irmãos do sexo masculino. O útero da mãe efeminiza o cérebro do bebê. Então eu acho que foi isso que eu nasci gay e tal. Foi por causa desses vários irmãos mais velhos que eu tive. Meu irmão, por exemplo, me tratou com homofobia, porque quando eu era uma criança meio diferente dos outros meninos, né? Eu era diferente, eu não gostava de coisas típicas de meninos, não jogava futebol, gostava de ficar lendo, gostava de ficar em casa. E assim, meu irmão por muito tempo me tratou com homofobia e tudo mais. Ele até mesmo na escola, ele não gostava de ser associado comigo, assim. Ele não gostava de saber que as pessoas soubessem que ele era meu irmão, por medo dele ser visto como gay também. Só que assim, por uma questão geracional, ele mudou muito. Por uma questão geracional, ele é de 1990, eu sou de 1991. E assim, vamos dizer que ele corrigiu seus erros. Ele nunca me pediu perdão, me pediu desculpas pela homofobia que ele fez. Assédio moral, entendeu? Assédio moral. A única pessoa assim que nunca fez assédio moral contra mim foi a minha mãe. E um primo especificamente, e 2 tias que são lésbicas, são um casal. Assim, são as únicas pessoas que nunca me fizeram praticar homofobia contra mim, que eu posso dizer categoricamente que essas pessoas nunca fizeram homofobia contra mim. E meu irmão tentou se redimir dessa situação, entendeu? Me apoiando depois, mais velho, percebendo o erro. Ele nunca, assim, me pediu desculpas ou perdão por qualquer constrangimento ou sofrimento que ele tenha me causado. Mas eu acatei numa boa, entendeu? Hoje a minha relação com meu irmão é numa boa. Só que o meu pai não. Ano passado, que é uma outra história que eu quero contar pra vocês. Ano passado, o meu pai, a gente estava discutindo sobre a questão das eleições. E ele estava muito puto com a ideia de ter que votar no Bolsonaro. Falando bem assim, acho que foi
algumas semanas antes do primeiro turno das eleições, falando bem assim, que ele não pode chamar índio de comparar com animal, falar que índio pesa arroba. Falou isso assim, pra mim, né? Minha mãe tava do lado. Aí eu falei pro meu pai bem assim, quem é você para fazer o papel de politicamente correto? Anos depois, né? Anos depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Quem é você para fazer o papel de politicamente correto e criticar o Bolsonaro pelas demonstrações racistas e homofóbicas dele? Sendo que você foi a pessoa que mais deferiu homofobia contra mim a vida inteira. Quem é você para falar do Bolsonaro? Eu falando isso pra ele. O que você fez foi muito pior. O meu pai destruiu o meu relacionamento, o meu casamento. Parte do meu casamento, assim, parte eu digo que o meu ex também não era flor que se cheire, né? Mas o meu pai teve uma parcela de culpa nisso. Casais que não têm um apoio da família, eles são fadados ao fracasso. Porque não tem. E meu ex também não tinha o apoio da família dele, que é uma outra parte. Ele tinha muita culpa cristã e ele não tinha o apoio da família dele. E o meu pai contribuiu, assim, no sentido de tentar destruir. Meu pai foi aquela pessoa que mexeu os pauzinhos para tentar destruir a minha felicidade, meu relacionamento, né? E conseguiu. Foi vitorioso. Só que quando aconteceu isso, eu falei assim, ele vai precisar pagar por isso. Espiritualmente ele vai precisar pagar por isso, porque isso a nível espiritual isso é uma grande injustiça. Rapaz, você não sabe o que aconteceu com meu pai. Ele caiu num golpe. Eu vou começar a beber água agora, porque eu já tô muito doido já. Meu pai caiu num golpe. Nossa, mas como champanhe embebeda a gente, né? Champanhe é uma coisa assim, 11,7% de álcool. Quantas latas de cerveja tem dentro dessa merda? Dessa merda não, dessa preciosidade. Eu paguei caro pra essa belezura. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Eu falei assim pra Deus, né? Porque eu converso com Deus, Deus conversa comigo, eu tenho os meus anjos, eu tenho a minha proteção, que é inclusive um outro tópico que eu quero falar com vocês sobre a questão da minha religiosidade e espiritualidade, que eu tenho muito também. Júpiter na casa 1, Júpiter no ascendente. Eu falei assim pra Deus, seguinte, Deus, precisa haver uma compensação aí, porque eu fui uma pessoa muito injustiçada nessa história. E aconteceu na época que eu comecei a morar junto com o meu namorado, marido. O meu pai caiu num golpe financeiro. Ele perdeu mais de 70 mil reais e ainda levou a minha mãe junto nessa história. Foi castigo. E eu inclusive falei pro meu marido na época, eu falei assim, isso foi castigo. Isso que aconteceu com ele foi castigo pelo que ele fez. Ele precisava haver uma compensação aí pelo que ele havia feito. Ele perdeu mais de 70 mil reais. Eu acho que a autoconfiança do meu pai caiu muito. Ah, sim, mas uma outra coisa que eu queria falar é que nas eleições do ano passado, que eu falei isso, ele ficou mega sem graça, né? Eu falei assim, joguei na cara dele, você acha que eu esqueci o que você fez comigo e agora você vem falar do Bolsonaro e de homofobia e tudo mais. Você não tem moral nenhuma pra falar que o Bolsonaro é homofóbico. Você fez coisas muito pior comigo. Mas eu me pergunto também, será que se o Bolsonaro tivesse um filho gay, ele também teria feito igual o que o meu pai fez?
É possível. É possível. Então, meu pai pagou pelo que ele fez, entende? Mas, assim, eu achei engraçado que quando eu falei isso do Bolsonaro e quem era ele pra falar, ele falou assim, você me respeite. Aí eu falei assim, não. Isso aqui você está fazendo uma inversão de valores. Você, o senhor que me respeite. Porque eu é quem sofreu homofobia na sua mão. Você me ameaçou de morte, você falou que eu não era mais seu filho, você preferia um filho morto a um filho viado. Você xingou a minha mãe de cafetina por ela permitir tudo isso, porque a minha mãe sempre foi favorável à minha felicidade. Então, assim, não, a pessoa quem foi prejudicada nessa história fui eu. Então tem um mínimo de dignidade e de humildade para reconhecer que o senhor é que estava errado. Falei isso pra ele. Mas sabe o que me deixou muito triste? É que anos depois, pensa, isso que aconteceu foi em 2014. Esses ataques do meu pai foi em 2014. A gente já estava em 2018, você tá entendendo? Então, assim, anos se passaram. E ele veio com esse papo. Eu falei assim, cara, quer dizer que anos depois disso ter acontecido, você acha que o que você fez foi a coisa certa? Então, assim, reflita realmente a sua integridade, os seus valores. Então eu fiquei muito decepcionado com isso mesmo, assim, é uma ferida, é uma grande ferida. Não sei como eu não chorei nesse vídeo. Eu acho que é porque eu não choro, não. Assim, eu acho que eu nunca vou usar essa lei, essa jurisprudência de homofobia. Acho que eu nunca vou usar. Aconteceu confronto físico entre eu e meu pai. Chegou a acontecer nesse nível, porque eu sou brabo, entendeu? Eu sou brabo, assim, se a pessoa... Na escola eu já era assim de assim, os moleques me provocarem, eu metia porrada, dava golpe baixo. Eu sempre malhei, tenho 1,83 m, sempre fui atlético, eu sempre fui de lutar, nunca tive medo mesmo de lutar, assim, de cerrar meus punhos. Se bem que o meu chute ele é mais poderoso que meus punhos. E assim, eu cheguei a ter confronto físico com meu pai. Foi uma coisa traumatizante o que aconteceu. Então, assim, eu passei por muita coisa pra dizer pra vocês que eu apoio essa lei de homofobia. Eu apoio pelo seguinte, porque, cara, é uma lei civilizatória e exemplar para dar lição nas pessoas, no sentido assim de você não pode julgar o caráter da pessoa, a índole da pessoa pela orientação sexual dela. E nós gays, nós LGBT somos constantemente colocados nessa situação de assim, você automaticamente é uma pessoa duvidosa no sentido de caráter, de integridade, porque você é LGBT, não tem nada a ver. É o caráter da pessoa que é o que realmente interessa. Foi nessa época, inclusive, que eu descobri o hinduísmo. Eu fiquei puto esses dias que a bancada evangélica falou que essa decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal iria amordaçar todas as religiões, porque todas as religiões supostamente consideram a homossexualidade um pecado, uma abominação. E não é verdade. O hinduísmo, que é a religião que eu sigo, não considera. E a astrologia védica é o olho do hinduísmo. Fique você sabendo. Existem várias... como é que se diz? Eu vou parar de beber o champanhe. Eu falei que eu ia beber toda a garrafa. E assim, ainda faltam 2 dedos pra terminar. E eu já tô muito bêbado, assim, no sentido de eu vou ter que ficar na água agora. Porque senão... eu vou ter um coma alcoólico.
Então, eu fiquei muito puto com esse lance da bancada evangélica dizer assim que todas as religiões consideravam a homossexualidade como um pecado ou abominação. Todas as religiões, vírgula, vocês não têm o direito de falar por todas as religiões. O hinduísmo tem templos que representam sexo gay, como por exemplo o templo de Khajuraho na Índia, a astrologia védica com o seu sistema de Mahadashas, o seu sistema de nakshatras. Tem nakshatras que têm deidades que são homossexuais, como por exemplo Anuradha em Escorpião, que é o meu nakshatra solar, que tem o sol em Anuradha. Mitra é uma divindade homossexual, faz par com Varuna, o deus de Shatabhishek, em Aquário. Varuna é Netuno. Na cosmologia... Desculpa. Na cosmologia védica. Então, tá cheio de divindades LGBT, só que não tem esse nome, né, no hinduísmo, mas LGBT, esse é um nome ocidental. É Tritya Prakriti. Tritya Prakriti é o terceiro gênero. Então, assim, o terceiro gênero é espiritualmente reconhecido. Saturno, Mercúrio, Ketu são entidades que pertencem ao terceiro gênero. Então, foram entidades que conseguiram iluminação. Isso é um tapa na cara das religiões do patriarca Abraão, que dizem que homossexualidade, na verdade, vai levar a pessoa para o inferno. Imagina! Existem divindades que conseguiram iluminação sendo homossexuais. Então, eu me encontrei no hinduísmo e eu defendo, e assim, eu tenho muita essa vontade de falar mesmo com a comunidade LGBT que existem religiões que realmente abraçam a nossa orientação sexual, sem demonizar, sem tratar como uma aberração. Isso é importante, porque existem muitos LGBT que não têm religiosidade, que fogem da espiritualidade, que saem da espiritualidade, porque a única referência que eles têm de espiritualidade é essa religiosidade do patriarca Abraão, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E muitas pessoas acham que só existem 3 religiões. Recentemente eu estava conversando com uma tia que achava isso, que só existiam 3 religiões no mundo. Não são só 3 religiões. As religiões do patriarca Abraão são uma coisa, as religiões dármicas são outra. O hinduísmo é uma religião dármica. Então, assim, eu sofri homofobia na pele mesmo, tá? Pra falar que eu apoio essa lei. Teve uma pessoa que veio falar comigo que as pessoas que apoiam essa lei, na verdade, são massa de manobras da esquerda. Quem é você pra falar isso? Que é massa de manobra da esquerda? O buraco é muito mais embaixo. Eu não conheço nenhuma pessoa homossexual ou LGBT que não tenha se beneficiado das conquistas pretéritas desde Stonewall até os tempos modernos, como o casamento gay, até o Milo Yiannopoulos, que é um ícone da direita europeia, britânica, americana, também já casou e se beneficiou de uma série de direitos que foram conquistados no passado com muito esforço pelas pessoas lá atrás, que deram uma cara a tapa e enfrentaram um sistema violento, opressor, homofóbico, que nos tratava como doentes, como criminosos, como perversos. Até o Milo Yiannopoulos também já se beneficiou disso. Então, eu verdadeiramente não conheço, assim, do que eu conheço sobre a comunidade LGBT, eu nunca vi, eu nunca conheci, eu já conheci muita gente da comunidade LGBT, já frequentei casas de pessoas transexuais,
E eu nunca vi uma pessoa falar que é contra a criminalização da homofobia, contra o casamento gay da comunidade. Nunca vi. Nunca vi. Então, a bateria da câmera tá quase descarregando. Então, assim, quando a bateria da câmera descarregar, vai ser o fim do vídeo. E, assim, eu espero... Olha, eu consegui terminar a garrafa. Gente, eu consegui terminar a garrafa. Olha só. Consegui. Essa é a minha última taça. Então, assim, esse foi um vídeo em que eu abri um pouco a caixa de Pandora para vocês, para falar um pouco sobre a minha história, os motivos pelos quais eu apoio essa decisão do Supremo, que foi uma grande vitória. Eu espero que esse vídeo seja uma plataforma de empoderamento, porque essa palavra ainda é bonita, mesmo em 2019. Empoderamento para as pessoas LGBT, as pessoas que se sentem desempoderadas, que se sentem com vergonha, com medo da sua própria orientação sexual. Então, assim, que esse vídeo seja um estímulo para vocês saírem do armário e se assumirem o que vocês são naturalmente, porque eu acredito que esse é o caminho para você viver uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória. Então, eu acho que todas essas conquistas que a gente teve ao longo dos anos é uma grande vitória, tá certo? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha feito a diferença. É uma comemoração, tá? Me perdoe se a minha fala foi um pouco... vocês me conheceram, não mais o astrólogo, mas o Lucas, né? Por trás da personagem. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Dá um joinha embaixo da tela que ajuda a subir o vídeo. Olha só, eu bebi tudo, como eu havia combinado no início do vídeo. Temos mais de 100 mil inscritos no canal. Seja você também mais uma estrelinha que nos segue. Então, eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia, de temas diversos, sempre que eu posso. E, como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado e até a próxima. Tchau.